Quero dizer, com todo respeito, eu não sei como os times vão conseguir nos marcar. Nunca fui varrido na minha vida, então eu não ligo nem um pouco se isso acontecer. Antes dos playoffs, se alguém te perguntasse qual time de pior campanha, do sexto ao oitavo lugar, teria mais chance de surpreender o adversário. A temporada regular não é tudo, mas os Suns venceram os 3 jogos contra eles. 2 desses jogos foram vitórias por 20 pontos. Você acrescenta a narrativa de que Rudy Gobert tem dificuldades para defender o pick and roll, então, teoricamente, os Suns deveriam acabar com ele usando o talento deles. Bem, acontece que tudo isso era uma completa besteira. O Phoenix Suns tinha expectativas tão altas que, na verdade, eles tinham a terceira maior probabilidade de ganhar o campeonato no início da temporada, logo atrás dos Nuggets e dos Celtics. Então, o que exatamente deu errado? Um time com tantos pontuadores talentosos foi sufocado e varrido pela melhor defesa da NBA. Um time com aspirações de campeonato e urgência para vencer agora, porque eles não têm uma única escolha de primeira rodada de 2024 até 2030. Como vai, pessoal? Meu nome é Andy Hoops, e aqui está como o superestimado Phoenix Suns passou vergonha e acabou se tornando o pior super time dos últimos anos. Para entender como o elenco foi mal montado, basta olhar a rotação dos jogadores de garrafão. Os Suns perderam feio na briga pelos rebotes. Eles pegaram, em média, 14 rebotes a menos por jogo, e isso se deve principalmente ao fato dos pivôs dos Suns serem péssimos. Os Suns não foram mal em rebotes na temporada regular, mas nos playoffs, Jusuf Nurkic esquece como fechar o rebote e sempre atua abaixo do esperado. O reserva Drew Eubanks teve média impressionante de só um rebote por jogo. Isso é simplesmente vergonhoso. O fato de Kevin Durant ter sido a melhor opção dos Suns como pivô já diz tudo. Se precisa usar Kevin Durant como pivô porque seus grandalhões têm medo, essa série já está perdida antes de começar. Mas vamos voltar um pouco. Quando o Phoenix Suns contratou Kevin Durant, esse comentário de Anthony Edwards viralizou. Então, sabe, eles têm o KD, mas nós temos o Jaden McDaniels. Sabe, eles têm o KD, mas nós temos o Jaden McDaniels. Eles têm o KD, mas nós temos o Jaden McDaniels. Nós temos o Jaden McDaniels. Foi hilário, porque é quase como se o Edwards realmente acreditasse que o Jaden McDaniels estava no mesmo nível do Kevin Durant. No entanto, essa série entre os Suns e o Wolves trouxe à tona quem realmente é o Jaden McDaniels. Acredito que a maioria fora de Minnesota nunca viu ele jogar antes dos playoffs. Enquanto o Gobert é o defensor mais importante do time, o McDaniels é o elo que mantém toda a defesa do Wolves unida. O Wolves está em primeiro lugar em toda a liga em eficiência defensiva, de longe, e o que torna a defesa do Wolves tão sufocante é a envergadura deles nas alas. Enquanto o Suns tem algumas das maiores ameaças de pontuação da NBA nas alas, o Wolves responde com jogadores defensivos incríveis nas mesmas posições. Segundo o NBA.com, o Suns foi o time dos playoffs com menos arremessos de 3 livres. Só cerca de 8 arremessos de 3 por jogo eram livres. Mesmo com talento ofensivo, o Suns teve dificuldade em criar separação e arremessos livres. Se você olhar a maneira como eles estão pontuando, cada arremesso é muito difícil. Quando você faz arremessos assim... A NBA significa que não é lugar para chorão. Isso mesmo. Booker avança para dentro. Boa defesa de McDaniels, bola fora. Ou isso... Ele conversa com o árbitro enquanto retorna. Biel do outro lado. Ou isso... Claro, outra estrela saiu do banco para começar este quarto enquanto Durant fez um arremesso difícil de giro. Ou isso. O O'Neal, 3 segundos para arremessar. Booker procurando espaço, não conseguiu encontrar. Ao longo de todo o jogo, você acaba ficando cansado e ficando sem energia. A defesa do Wolves é linda de se ver. É como se todos se movessem em um só movimento, todos conectados por um único fio. Foi aqui que o Wolves venceram a série. Os especialistas defensivos deles não precisam assumir muita responsabilidade no ataque e podem focar toda a energia em desacelerar os adversários. Eles colocam muita pressão na bola e seu alcance dificulta todas as linhas de passe. Cada pequeno erro é punido com uma perda de bola. A lesão do Grayson Allen foi um problema muito maior do que parecia.
Ele foi o melhor arremessador de 3 pontos da temporada e certamente daria mais espaço às estrelas do time. No entanto, os problemas de profundidade do elenco vão além dele. Comparado ao Timberwolves ou a outros times dos playoffs, o Suns tem um elenco muito curto. Faz sentido, pois com 3 jogadores ocupando quase todo o teto salarial, resta pouco espaço para trazer bons coadjuvantes. O Suns sempre soube que esse era seu maior dilema e merece crédito por ter tentado algumas movimentações na data limite de trocas para melhorar o time. A chegada de Royce O'Neal foi fundamental para o sucesso do time na segunda metade da temporada. Infelizmente, foi longe de ser suficiente. Nos playoffs, eles foram obrigados a usar a rotação devastadora do banco com Drew Eubanks, Josh Okogie e um Eric Gordon já em declínio. Será que esses caras jogariam em outros times dos playoffs? Eu duvido. Para garantir, analisei todos os times dos playoffs na Conferência Oeste e observei suas rotações do banco. Para poupar seu tempo, não há outro time que daria minutos para esses 3 caras, nem mesmo os Lakers. Eles nem colocariam esses caras para jogar. Além disso, como mencionei antes, eles não têm nenhuma escolha de primeira rodada até 2031, então eles nem podem contar com o draft para conseguir jogadores que possam aumentar a profundidade do elenco. De qualquer forma, o problema com a profundidade do elenco deles não é nem de longe tão grave quanto o fato de que eles não têm um armador. Por melhor que Devin Booker seja, ele é um criador de jogadas que é bom em criar o próprio arremesso. Mas, no quesito de organizar o ataque, passar a bola para os lugares certos, ele nem sempre é preciso. Combinado com uma quantidade insana de pressão defensiva, ficou difícil para o Suns até mesmo organizar seu ataque corretamente. A função de armador não deve ser subestimada, e nem todo ala armador consegue assumir esse papel como James Harden. Há uma estatística chamada assistências potenciais. Isso significa qualquer passe para um companheiro de equipe que arremessa após dar no máximo um drible depois de receber a bola. Nos últimos anos, o Suns sempre figurou entre os líderes da liga em assistências potenciais, com média de 50 por jogo. Na temporada 2023-2024, porém, sem um armador dedicado, esse número caiu para 44,6. Isso indica que o time realiza mais arremessos difíceis. As estrelas deles também gostam de arriscar arremessos difíceis. Isso pode funcionar na temporada regular, eles têm talento para isso. Isso funcionaria nos playoffs contra a melhor defesa da liga? Improvável. Lembra quando o Brooklyn Nets trocou todas as escolhas para pegar Paul Pierce e Kevin Garnett já em fim de carreira? Esse elenco do Suns é mais jovem que o anterior, mas não muito, e exceto pelo Durant, os principais jogadores não são tão velhos. O que é parecido é que, assim como o antigo Brooklyn Nets daquela época, a capacidade do Suns de draftar e desenvolver jogadores jovens é inexistente. Sem escolhas de primeira rodada no futuro próximo e sem nenhum jovem com alto potencial atualmente no time, eles se colocaram em uma situação imperdoável. Apostaram tudo em um super time que nem parece disputar o título. Logo após a troca por Bradley Beal, havia céticos que acreditavam que esse time tinha pouca profundidade. As habilidades deles se sobrepunham, não era o jeito certo de montar o elenco. Já o Phoenix Suns, diferente do Brooklyn Nets em situação desastrosa, ainda possui certa margem de manobra. Por exemplo, tanto Booker quanto Durant estão ganhando muito dinheiro, mas ainda assim existe a possibilidade de serem trocados, simplesmente porque ainda são jogadores fantásticos. Durant vai ganhar 50 milhões por ano, até se tornar agente livre em 2026. Agora, isso é muito, mas existem times por aí dispostos a arriscar. Afinal, ele é Kevin Durant. Mesmo não sendo tão bom quanto antes, ele ainda é um pontuador de elite. O verdadeiro peso é Bradley Beal. 50 milhões pelo Durant? Dá pra justificar isso. Ele vai lotar arenas onde quer que vá. 50 milhões pelo Booker? Claro, ele é o seu principal jogador, no auge da carreira. Mas 50 milhões pelo Beal, além da cláusula de veto de troca, ele é o verdadeiro culpado por travar esse time. O talento do Beal não corresponde ao salário, e trocá-lo é quase impossível. No futuro, provavelmente vamos comparar o contrato do Beal com o do Tobias Harris. O Sixers passou 5 anos pagando quase 40 milhões de dólares por ano para o Tobias ser um jogador de apoio supervalorizado.
O Bill, embora seja um ex-All-Star, em um time como esse, basicamente regrediu para ser um jogador de apoio. Essa era do Phoenix Suns vai entrar para a história como um fracasso colossal. O pior super time já montado na história moderna? Desde o começo havia dúvidas, e elas se confirmaram. O que o futuro reserva para essa franquia? Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. Me digam o que acharam nos comentários. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!